Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Tenho de vos confessar que estou deveras frustrado. Ontem era para ter publicado um vídeo aqui no meu canal acerca das eleições, mas não o consegui terminar a tempo, antes da meia-noite. E, como hoje é véspera de eleições, o tal dia de reflexão em que a lei eleitoral proíbe a propaganda política, já não poderei concluir esse vídeo em tempo útil. A vida é assim, o tempo escasseia, e escasseia tanto mais quanto mais precisamos dele. O maluco do Einstein tinha mesmo razão quanto a isso. Ora bem, sendo então hoje o dia da reflexão, e não podendo eu falar em partidos, muito menos dos seus programas políticos, líderes e promessas, resta-me falar sobre o grande elefante no meio da sala eleitoral, a abstenção. Eu não sei quantos dos subscritores deste canal costumavam seguir o meu antigo blog, o Totalitarismo Universalista, mas aqueles que o faziam deverão certamente saber que eu sou um grande crítico dos abstencionistas e, sobretudo, daqueles que defendem a abstenção como forma útil e produtiva de combate político. Ao longo dos anos, eu já gastei muita saliva e pele dos meus dedos, até clara acerca da abstenção. Mas, para meu grande desgosto, parece-me que tenho tido muito pouco sucesso a fazer passar a mensagem de que a abstenção é uma perfeita inutilidade, tal como são os votos brancos e nulos. A sério, usar a abstenção como arma de combate político é tão eficaz como usar balões de ar para combater tanques de guerra. E se calhar até estou a ser generoso. Mas vamos por partes. No passado dia 27 de janeiro foi publicado, no Observador da Direitinha, um artigo muito interessante sobre a abstenção. Como sempre, deixarei o link ou hiperligação para esse artigo na descrição por baixo deste vídeo. O artigo é bastante extenso e até começa da pior forma possível, em jeito de telenovela, com a historinha sonsa de uma senhora que era muito oprimida durante o Estado Novo, porque não podia votar, coitadinha, mas depois ficou toda contente porque veio o 25 de Abril e ela pôde finalmente votar. Enfim, a propaganda parola e manipulatória do costume. No entanto, o artigo melhora substancialmente a partir do 6º parágrafo, porque nos providencia aquilo que falta quase sempre nas discussões acerca da abstenção, dados e números concretos. Passo então a citar. Nas primeiras eleições livres, em 1975, a taxa de abstenção foi de 8,5%. Nas últimas eleições para a Assembleia da República, em 2019, segundo dados do Pordata, foi de 51,4%, considerando residentes em Portugal e no estrangeiro. Este número, 51,4%, bate certo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, cujo link também deixarei na descrição deste vídeo. O fenómeno é complexo, reconhecem os especialistas. Há ainda muito poucos dados e as razões são diversas, conforme se evidencia no estudo Abstenção e Participação Eleitoral em Portugal, Diagnóstico e Hipóteses de Reforma, da autoria de João Cancela e Marta Vicente e publicado em 2019 no âmbito do Portugal Talks. Até ao momento, é a investigação mais detalhada sobre o fenómeno da abstenção, entenda-se. Também vou incluir o link para esse estudo na descrição deste vídeo. Mas agora prestem atenção, porque começa aqui a parte realmente interessante. Para João Cancela, politólogo e investigador na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a primeira preocupação quando se fala de participação eleitoral, abstenção e formas de lidar com ela, tem a ver com a própria fidedignidade dos dados que usamos, que origina a abstenção técnica. Isso porque, garanto também investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI, a abstenção real constitui uma percentagem menor em relação à que é oficialmente reportada. Os cadernos eleitorais, apesar de todas as reformas administrativas e de todas as tentativas de limpeza, têm um desacerto grande em relação às estimativas de população e aos próprios censos do Instituto Nacional de Estatística. Há um número bastante elevado de pessoas que estão recenseadas no estrangeiro. Por isso, quando fazemos uma taxa de participação baseada nos eleitores recenseados como um todo, temos de fazer esse desconto, porque têm uma ligação menos aprofundada ou menos intensa
com os nossos destinos políticos e é compreensível que votem menos. A outra questão é a dos recenseados em território nacional, onde se evidencia cerca de 1 milhão de eleitores fantasma. Repito, cerca de 1 milhão de eleitores fantasma. Temos um número de inscrições de recenseados que é bastante superior àquilo que é a estimativa de cidadãos portugueses com presumivelmente direito a voto com 18 anos ou mais que residam no nosso território. Na prática, isso faz com que, por exemplo, quando vemos uma estimativa de participação eleitoral que anda à roda dos 55%, provavelmente o número que corresponde será algo mais perto dos 65%. Este preciosismo, aponta Cancela, ajuda a acicatar uma espécie de crença instalada de que os portugueses estão desligados da política e perturba o debate. Ora bem, este é o primeiro ponto que é preciso reter acerca da abstenção. Poderá haver cerca de 1 milhão de eleitores fantasma, que inflacionam o valor final da abstenção. Eu fiz aqui uma pequena tabela com os números da abstenção desde 1999, segundo, mais uma vez, os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Podemos observar o aumento da abstenção ao longo dos anos, mas o cenário não será tão dramático como parece à primeira vista. É que, se pegarmos nos resultados das legislativas de 2019 e subtrairmos 1 milhão de eleitores ao total dos inscritos, a abstenção passa de 51,43% para 46,47%. Ou seja, a abstenção ainda cresce ao longo dos anos, mas o seu verdadeiro valor não será tão grande como se diz. Mas este é apenas o primeiro ponto a reter, porque há muitos outros. Ora, vejam só o que o João Cancela nos diz a seguir. A outra preocupação de João Cancela é que está a aumentar a repercussão eleitoral e na participação, em específico, daquilo que são as desigualdades de base socioeconómica. O politólogo fala em fosso de participação entre as pessoas que têm mais recursos financeiros e as pessoas que têm menos recursos, baseando-se nos salários como indicador. Há uma replicação das desigualdades na hora de votar. Se nos anos 80 do século XX, quando a participação eleitoral era mais expressiva, isso não se colocava, desde a viragem do século essa diferença acentuou-se. Percebemos que se tem vindo a estabelecer aqui uma diferença significativa entre a proporção de pessoas entre os 20% mais pobres, para simplificar, que recebem salários mais baixos, e a propensão dos 20% mais ricos a votar. Isto significa que as pessoas que poderíamos pensar que teriam mais a ganhar em dar voz às suas preocupações são as pessoas que estão mais arredadas do voto. É nesse sentido que o cientista político nota que se pensarmos que, em democracia, o voto é uma forma de nivelar os cidadãos por igual, em que a vontade de cada um tem exatamente o mesmo peso, na prática as pessoas que partem numa posição inferior na pirâmide social estão a participar menos. Logo, a opinião e as preferências das pessoas que oferem salários mais elevados, que são as que votam mais, é mais tomada em consideração do que as preferências e as opiniões das pessoas que oferem salários mais baixos. E alerta para uma elitização da representação política, com base nos recursos financeiros. Para Pedro Magalhães, politólogo do Instituto de Ciências Sociais, ICS, da Universidade de Lisboa, esse fenómeno demonstra que, apesar de haver igualdade política no plano legal, temos desigualdade política no plano substantivo. O perigo e a gravidade deste cenário toma proporções de um círculo vicioso, atento ao cientista político. Por um lado, dá a ideia que os temas que estão na agenda política podem estar a passar ao lado das prioridades, dos interesses e das preocupações de quem tem menos. Por outro lado, as consequências são, se aqueles que têm menos não participam ou participam menos, quem toma decisões, quem decide as políticas e decide em grande medida com vista à sua reeleição, não pode estar sintonizado com ou não tem incentivos para estar sintonizado com essas preocupações e responder às preferências dessas pessoas. E, portanto, caríssimos amigos, cai aqui por terra a ideia de que a abstenção é a arma do povo contra as elites. Uma ideia que, infelizmente, continua a ser abundantemente propagada pelos proponentes da abstenção e que contraria a realidade e a verdade dos factos. Ao abster-se massivamente, as pessoas com menos recursos levam a que as elites nunca sintam a pressão de ter de atender às suas necessidades, isto é, às necessidades das pessoas com menos recursos.
E isto também ajuda a explicar, na minha opinião, porque é que o tema da imigração é tão pouco caro à classe política. As consequências da imigração são sentidas sobretudo pelas classes média e baixa, que têm de lidar diretamente com os imigrantes. Ora, se as classes média e baixa são precisamente as que menos votam, então os políticos não têm nenhuma motivação para mudar a sua atitude em relação à imigração, porque não dependem dos votos das classes média e baixa, da mesma forma que dependem dos votos das classes mais abastadas. Este é o segundo ponto a reter sobre a abstenção. Ao abdicar do seu direito de voto, as pessoas mais pobres que não votam entregam o poder de decisão a quem vota e, ainda pior do que isso, estão a ilibar os políticos da sua responsabilidade para com elas. Porque se os políticos não sentirem a dor da derrota eleitoral e o medo de perderem efetivamente o poleiro, então eles não terão quaisquer razões para alterar o seu comportamento. É tão simples quanto isto. Mas há mais. Ainda há muito mais sobre a abstenção. É que não é só no poder de compra das pessoas que se nota a diferença na hora de votar. Também é na idade dos eleitores. Ora, reparem, o facto de as pessoas mais jovens tenderem a abster-se mais do que as mais velhas não é uma singularidade portuguesa. É frequente nas democracias, mas Portugal está a ficar um caso proeminente da abstenção entre os mais jovens e adultos em idade ativa mais novos. A outra faceta é que a própria expressão destes problemas extravasa aquilo que são os mais jovens tipicamente considerados. A ausência do hábito de votar é algo que permanece com as pessoas. Continua a haver um escalão de posição intermédia entre os 30 e os 45 anos que também votam, apesar de menos do que os mais velhos. Ou seja, as pessoas que mais votam são as que têm 45 ou mais anos. Repito novamente, as pessoas que mais votam são as que têm 45 ou mais anos. Cancela fala de um fosso geracional de representatividade. As pessoas mais velhas poderiam votar mais porque, de facto, são mais numerosas, mas votam em maior proporção dentro daquilo que é o seu grupo, do que as pessoas mais jovens. Quais são as implicações? Se pensarmos na representação política como o produto de um conjunto de preferências da população, aquilo que estamos a alimentar é, de uma forma assimétrica, as preferências, as opiniões, aquilo que são as próprias visões de mundo das pessoas mais velhas. Estão a ver, caros subscritores, porque é que a cena política portuguesa praticamente não mudou nas últimas décadas? Como é que pode haver mudança se aqueles que votam são sobretudo os mais velhos, os que mais se revêem nos partidos do sistema? Esta grande diferença, analisa Pedro Magalhães, pode significar também que os temas que interessam aos mais jovens estão fora da agenda, o que, na prática, pode indicar que quem toma decisões tem mais incentivos para responder àqueles que mais influenciam o seu destino no poder, o que os leva a responder aos interesses dos mais velhos. Ora, quando esta franja da população, isto é, a população jovem, se abstém, agudiza-se a sobre-representação das suas preferências no sistema político. Portanto, recapitulando, ponto 1. Poderá haver cerca de 1 milhão de eleitores fantasma nos cadernos eleitorais. Ponto número 2. Os mais ricos votam mais do que os mais pobres. Ponto número 3. Os mais velhos, isto é, aqueles que têm mais de 45 anos, votam mais do que os mais jovens. Mas há mais pontos a reter sobre a abstenção para além destes 3. O estudo que foi mencionado, o tal Abstenção e Participação Eleitoral em Portugal, Diagnóstico e Hipóteses de Reforma, diz-nos que os esforços institucionais para enfrentar a abstenção têm sido relativamente modestos, o que é um eufemismo ridículo para dizer que têm sido praticamente inexistentes e que há necessidade de uma reforma política para combater a abstenção. E é aqui que esbarramos com outro dos dogmas mais prevalentes e estupidificantes nos apologistas da abstenção, que é a ideia prodigiosa, segundo a qual, se os portugueses votarem cada vez menos, os políticos hão de cair em si e alterar o seu comportamento. Porque haveriam eles de o fazer, se a situação atual acaba por vir ao encontro dos seus interesses? Querem lá eles saber se as pessoas vão votar ou não. Desde que sejam eleitos, é-lhes perfeitamente indiferente que votem 6 milhões, ou 5 milhões, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1. O número de votantes não impede o seu acesso ao poder. Nem o número de votos brancos ou nulos, já agora, que continua a haver pessoas a acreditar que os brancos e nulos servem para alguma coisa, quando não servem. Não servem de todo. Os deputados são distribuídos pelos votos obtidos pelos partidos de acordo com o método D'Hondt, e só pelos votos obtidos pelos partidos. Os brancos e os nulos não entram nessa contabilidade. E não é por acaso que os dirigentes políticos lamentam os valores da abstenção no dia das eleições e nos 2 ou 3 dias imediatamente a seguir.
mas depois nunca mais voltam a falar sobre o assunto, até ao próximo ato eleitoral. Não é por acaso, insisto, a abstenção convém-lhes inteiramente. Quanto mais pessoas normais deixarem de votar, mais influência terá a sua clientela política, isto é, os seus boys e as suas girls, no resultado final do sufrágio. Metam isto nas vossas cabeças de uma vez por todas. Não votar é votar por omissão, porque é entregar todo o poder da decisão àqueles que votam. No livro Quem se abstém, segmentação e tipologia dos abstencionistas portugueses, o investigador Jorge de Sá reflete sobre 3 perfis de abstencionistas. Em primeiro lugar, temos os abstencionistas crónicos, onde se incluem os contestatários, indiferentes e céticos. Em segundo lugar, temos os abstencionistas ocasionais, que incluem as causas pessoais, o comodismo e as causas técnico-administrativas. E em terceiro lugar, temos os abstencionistas seletivos, que incluem as causas relacionadas com a fraca identificação e falta de esclarecimento. Esclarecimento político, subentende-se. Ou seja, não se pode meter todos os abstencionistas no mesmo saco, porque as pessoas que não votam têm razões muito diferentes para não o fazer. E saliento isto porque alguns abstencionistas insistem que a abstenção traduz um descontentamento generalizado com o sistema político, o que não é necessariamente verdade. Desinteresse e descontentamento são 2 coisas muito diferentes, e o primeiro não implica o segundo, muito menos justifica que se embarque em ações de natureza antidemocrática, como por exemplo revoluções armadas e outras parvoíces do género. Se, por um lado, há uma certa falta de identificação com os partidos políticos, por exemplo, no caso dos mais jovens, parece haver uma menor propensão para se identificarem ou se manifestarem próximos de um determinado partido político e por isso votam menos, também é verdade que nos últimos anos não tem havido um fosso grande entre a participação de homens e mulheres, mas há agora alguns indícios de que ele possa estar a reemergir. Os dados indiciam que entre as mulheres e homens com formação superior há uma probabilidade igual de votar e não se abster. Mas, quando olhamos para a população com níveis de ensino mais baixo, nomeadamente pessoas mais velhas que apenas frequentaram a educação primária, há de facto uma desigualdade. Homens menos instruídos tendem a votar mais do que mulheres menos instruídas. Por outro lado, pessoas sem estruturas de socialização tendem a ser mais desligadas. A ideia de que não se faz parte de um grupo e que estamos isolados contribui para um maior esvaziamento do voto e da função que este tem. É uma forma de não estarmos enquadrados socialmente. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isto? Meus amigos, há uma crença entre alguns abstencionistas, e não uso esta palavra de ânimo leve, porque se trata efetivamente de algo que é mais do domínio da fé do que do domínio da realidade, há uma crença generalizada entre alguns abstencionistas de que a abstenção é uma boa forma de contestação ao sistema. Só que não é. E não é pelas várias razões que eu elenquei ao longo deste vídeo, e que passo a recapitular. Número 1. O valor da abstenção deverá estar inflacionado, havendo cerca de 1 milhão de eleitores fantasma nos cadernos eleitorais. Número 2. Os mais ricos votam mais do que os mais pobres, o que significa que os políticos tendem a dar ouvidos aos mais ricos e a ignorar os mais pobres. Número 3. Os mais velhos, isto é, aqueles com 45 anos ou mais, votam mais do que os mais jovens, o que significa que os políticos tendem a dar ouvidos aos mais velhos e a ignorar os mais jovens. Número 4. Ainda não houve qualquer iniciativa por parte do poder instituído para combater a abstenção. E não é expectável que venha a haver, uma vez que a abstenção não põe em risco a sua reeleição. Número 5. Os abstencionistas não constituem um bloco homogéneo, havendo muitas causas e muitas razões para uma pessoa não ir votar. Meter todos os abstencionistas no mesmo saco é atribuir às pessoas motivações que elas nem sempre terão. E número 6, e mais importante de tudo, o nível de abstenção num ato eleitoral não tem qualquer impacto sobre a validade dos resultados desse ato eleitoral. O mesmo se aplicando aos votos brancos e nulos. Posto de uma forma mais simples, quer votem 90% dos eleitores, quer votem 10%, os políticos que conseguirem obter mais votos dentro desses 90% ou 10% que votarem, serão sempre eleitos. Não há um limite. Quem vos disser isso está a mentir. Não há limite máximo nem mínimo, nem dentro de cada círculo eleitoral, nem no conjunto de todos os círculos eleitorais como um todo. Por isso, façam um favor a vocês próprios, à vossa família e ao país e vão votar amanhã. Levantem o traseiro do sofá e vão votar amanhã. Não, as coisas não vão mudar radicalmente, seja quem for que vença. Mas, ao votarmos, podemos contribuir para mudar as coisas um bocadinho. Porque, ao contrário do que muitos julgam, o panorama político não se muda do dia para a noite.
Vai-se mudando gradualmente, aos bocadinhos. E só aos bocadinhos se poderá operar uma mudança efetiva. Não perceber isto é não perceber nada de nada. É viver num mundo de fantasia onde tudo acontece à medida dos nossos caprichos. Só que esse mundo não existe. E ser adulto, e já agora civilizado, passa largamente por perceber isso. Saudações nacionalistas. E vão votar.